para ouvir a palavra de Deus? Amém! Eu pedir a gentileza para um dos diáconos desligar esse microfone, por favor. Eu sei que está calor, mas você vai ficar sentadinho, você não vai correr agora, não vai dar para segurar o calor. Queridos, louvo a Deus por essa manhã que estamos na presença dEle. E quando foi nos passado a incumbência de falar um pouco do amor de Deus, de trazer a mensagem para esta manhã, uma manhã de ceia, não uma manhã convencional, mas uma manhã de ceia, por favor, muito obrigado, Samuel. Eu tinha até uma mensagem que o Espírito Santo tinha me revelado há algum tempo atrás, para um momento como este, momento de ceia. Inclusive eu cheguei até a compartilhar com o evangelista Marcos sobre o sangue de Abel. Você sabia que sangue fala? Mas, quem sabe outro dia eu prego sobre esse assunto. Enquanto eu e o pastor Mike estávamos em viagem ontem, eu tive a honra e a oportunidade de acompanhar o homem de Deus fazer um momento de louvor lá em Bragança Paulista. Nós, a caminho, indo, eu passei e li um outdoor. E aquele outdoor mexeu com o meu coração. E a partir daí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Mal sabendo eu que estava por vir. Porque depois o pastor Mike chegou e nos deu a orientação, o direcionamento para trazer a mensagem de hoje. E eu falei, tá bom, Jesus, eu já entendi. Então cá estamos. Convido a você essa manhã para abrir o seu coração. Como eu disse, é uma manhã de ceia, fala-se muito sobre o sacrifício de Jesus, sobre o sangue derramado, mas o Espírito Santo tem algo diferente para falar conosco essa manhã. Quem precisa de um milagre aqui essa manhã? Amém? Nós vamos viver muitos milagres, amém? Livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Eu estou usando a versão King James. Por favor. Para matar a curiosidade de vocês, antes de nós lermos o texto, a frase que eu li no outdoor, que mexeu comigo, chega ao meu estômago, doeu. Dizia assim, pastor Mike: como vão te ver se você está no escuro? Eita! Como vão te ver se você está no escuro? Ele foi tão incrível que eu ainda consegui ler pelo retrovisor, que eu já tinha passado. Então você vai entender o que o Espírito Santo quer falar conosco essa manhã. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e ali encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Amém? O tema dessa mensagem desta manhã é: vem para o meio. Eu fiz um esboço aqui porque eu quero entregar o que o Senhor me deu, me direcionou, para mim não me perder no meio do caminho. Mas nós podemos começar a entender que Jesus chega naquele ambiente, chega na sinagoga, e lá está um homem
da mão atrofiada, um homem da mão mirrada. E aquele homem estava naquele lugar, aquele homem estava na sinagoga. Se você lê um pouco de Bíblia ou tem um pouquinho de curiosidade, é bem verdade que nós sabemos que as pessoas com deficiência nos tempos de Jesus não eram pessoas que eram bem recebidas em ambientes, não eram pessoas que eram bem acolhidas nos lugares, não era igual hoje que nós temos acessibilidade. Hoje se faz uma rampa, uma escada, mas do outro lado se faz uma rampa. Hoje se faz aquele trilho para a pessoa com deficiência visual passar ali a sua bengala, ou não sei o nome daquele instrumento. Mas hoje é muito mais fácil para uma pessoa que tem uma deficiência. Sem contar que a lei de Deus, a lei de Moisés, ela deixava bem claro para alguns tipos de deficiência, quanto mais longe melhor. A saber, a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela tinha que ficar longe, afastada da cidade, num lugar denominado arraial das imundas ou das impuras. Elas não podiam ficar no meio da sociedade. A pessoa que tinha lepra, a pessoa que tinha alguma deformidade, alguma doença, ela tinha que ficar fora dos muros da cidade. Ela nem sequer podia entrar na cidade. E ainda carregava-se um sinete no seu pescoço, e quando chegava alguém, ele devia balançar e gritar: eu sou imundo, eu sou leproso, eu sou imundo, eu sou leproso, para que as pessoas não o tocassem, para que as pessoas não chegassem perto daquele tipo de pessoa. Então a vida para uma pessoa deficiente nos tempos bíblicos, não que hoje é a mil maravilhas, a deficiência continua algumas vezes sendo uma limitação, mas a vida era bem mais sofrida e bem mais difícil. A pessoa não era acolhida, pelo contrário, ela era rejeitada. E agora nós vemos Jesus entrando na sinagoga, e dentro da sinagoga tem um homem que tem a mão mirrada. A mão ela é feita para quê? Para você trabalhar, para você produzir, para você abraçar, para você construir, para você conquistar. E aquele homem agora está com a sua mão mirrada, a sua vida agora está limitada. Quem sabe ele tinha planos de ser um escritor, quem sabe ele deixou de fazer os estudos, a escola, porque não podia escrever. Quem sabe quantos sonhos daquele homem foram frustrados devido à sua deficiência. Mas aquele homem está na sinagoga. A primeira coisa que eu quero falar para você nesta manhã, ele estava no ambiente certo, mas muitas das vezes nós até estamos no ambiente certo, mas a nossa postura diante as situações não vai mudar a nossa vida, não vai mudar a nossa rotina. Aquele homem estava no ambiente religioso, e aquele ambiente religioso não mudou a vida dele em nada, porque religião não muda a vida, religião não transforma pessoas, religião destrói pessoas, religião destrói famílias, religião destrói casas, mas o que transforma vidas é Jesus de Nazaré. Aquele homem está no ambiente certo, religioso, mas a religião não vai mudar a sua vida. Não adianta você vir para o culto, entra culto, sai culto, entra GC, sai GC, se você não tem a predisposição de viver o que está sendo ensinado, de viver o que está sendo pregado, de se aproximar de Deus, de se aproximar dos homens de Deus, das mulheres de Deus, de se aproximar de pessoas que agora Deus, não eu, não o pastor Mike, não o pastor Fábio, mas Deus tem colocado como liderança, como referência sobre as nossas vidas. Não, nós queremos viver num ambiente religioso, porque gostamos dos louvores, porque gostamos da palavra, porque gostamos do movimento, porque é uma igreja alegre, porque é uma igreja A, B, C ou D, mas o ambiente não vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério é Jesus,
É somente Ele que pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Não adianta estar na igreja, só na igreja. Como foi ministrado uns dias atrás, não adianta estar aqui, mas com a cabeça lá nos boletos. Não adianta estar aqui pensando o que eu vou fazer de almoço. Igual Marta. Jesus foi bem enfático, não que isso não seja importante, mas Maria escolheu a melhor parte. Se alimenta dele. Se alimenta dele porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Amém? Então aquele homem está lá na sinagoga. E as pessoas que estavam na sinagoga, pastor Mike, eram os fariseus. Os fariseus estavam lá para observar, versículo 2. E eles não estavam lá somente para observar. Eles estavam lá para observar por uma causa, um motivo. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curar em um sábado, em pleno sábado. O problema não é o sábado, nunca foi o sábado. O problema é o coração daqueles homens, o coração daquelas pessoas, porque eles pouco importavam a deficiência daquele homem. O homem estava no ambiente religioso, o homem estava na igreja, na sinagoga, mas pouco importa o estado daquele homem. Pouco importa, o que importava era se Jesus iria curá-lo no sábado. As pessoas estão mais preocupadas com os dogmas, as pessoas estão mais preocupadas com a liturgia. As pessoas estão mais preocupadas como vai ser. Agora é hora da palavra, agora é hora da oferta, agora é hora do louvor. Mas não há uma preocupação genuína se tem transformação. Mas não há uma preocupação genuína se tem algum mover de Deus no lugar. Não há uma preocupação genuína se a palavra passa 5 minutos além do horário. Meu Deus! Crucifica o ministro, leva para a fogueira. Mas não. O ambiente religioso não muda a história, a religião não muda a história, somente Jesus muda a história. Tem gente dentro do ambiente certo, mas vivendo no escuro. Você até está no ambiente certo, você está, modéstia à parte, como o pastor Marco antecedeu aqui, irmãos, a gente tem visitado nos lugares. Vou falar para você, eu falei para minha esposa ontem, quanto mais eu vou, mais eu quero ficar. Graças a Deus. Então a gente está no melhor lugar, na melhor igreja, nos melhores pastores, nos melhores ministros. Deus tem dado o melhor para os seus filhos, amém? Amém. E eu não estou puxando sardinha para a evidência, não, porque a palavra de Deus vai dizer que é Deus que escolhe pastores, doutores, profetas, evangelistas. Não sou eu, não é o homem, não é o pastor Fábio, mais ninguém. É Deus quem levanta. Então Deus tem o melhor para a sua vida. O seu líder do GC é o melhor de Deus para a sua vida. O seu esposo é o melhor de Deus para a sua vida. O seu pastor é o melhor de Deus para a sua vida. A sua pastora, a sua líder é o melhor de Deus para a sua vida. Ai, mas eu não vou com a cara dela. E aquele homem estava no escuro, no ambiente certo, mas vivendo no escuro da vergonha, no escuro do medo, no escuro do eu não consigo. Ai, eu não consigo. Ai, eu não sei. Ai. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém. 3 pessoas têm. Vocês têm o Espírito Santo de Deus? Amém. O que a palavra de Deus vai dizer? Posso todas as coisas, não é meias coisas, não é algumas coisas, não é umas coisas corriqueiras, não é as coisas que eu gosto, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pergunta que não quer calar: quem está te fortalecendo? Qual é a sua motivação? O que te moveu estar aqui nesta manhã é apenas um cumprimento de um compromisso, apenas um cumprimento de uma agenda, ou de fato você acordou e falou: não, o meu Senhor morreu por mim, eu preciso participar do corpo, eu preciso participar do sangue, eu preciso estar na presença dele. E os fariseus observavam. Isso revela um princípio. Os fariseus
estavam observando para acusarem Jesus, para ter um pé, para falarem contra Jesus, para apresentarem alguma causa contra Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: Satanás te conhece, Satanás sabe do teu passado, e quando você decidir sair do escuro, vai se levantar fariseus, vai se levantar A e B, mas ele, mas ela, mas o evangelista Robson, ele fez isso, ele fez aquilo, ele desviou, agora ele está querendo ensinar. Vão se levantar. A pergunta que não quer calar: onde você está firmado nos seus passos? Porque se a sua fé estiver em pessoas, você não passa nem daquela porta para fora. Se a sua fé estiver firmada em coisas, você está condenado ao fracasso. Se a sua fé estiver firmada em validação e aceitação, coitado de você. Mas se a sua fé estiver alicerçada e firmada na palavra de Deus, pode se levantar os fariseus, pode se levantar o próprio Satanás, mas você irá viver o chamado, o propósito de Deus para sua casa, para sua família e para o seu ministério. Mas isso revela o coração. Revela o coração das pessoas. E se tem alguém vivendo no escuro, as pessoas também querem que você fique no escuro com elas. Irmãos, a duras penas eu tenho aprendido: as pessoas vão estar com você lado a lado e ameaçado, enquanto você estiver no mesmo nível que ela ou abaixo. De que você ousar dar um passo a mais, se prepara para perder amigos, se prepara para perder pessoas, se prepara, porque nem todo mundo quer te ver vencer, nem todo mundo quer te ver se dar bem, nem todo mundo quer te ver restaurado, nem todo mundo quer te ver ministrando no altar, nem todo mundo quer te ver liderando no GC, nem todo mundo, pelo contrário, as pessoas querem que você desistam, as pessoas querem que você pare, as pessoas querem que você anule o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Então não seja alicerçado na opinião alheia, mas sim a palavra de Deus. E aí, versículo 3, por favor. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Aquele homem está lá, Ramon, com a sua mão atrofiada, a sua vida travada, a sua vida atrofiada, a sua vida parada. Mas há um direcionamento de Deus para aquele homem. Jesus olha para ele e diz: levanta-te e vem para o meio. E Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã: levanta-te e vem para o meio. Quantas coisas Deus está falando com você, ministrando o seu coração. Entra culto, sai culto, mas você querendo a cura, querendo o milagre, querendo a resposta, sabe como? Não, porque Deus conhece meu coração. Aqui na minha casa também é um lugar santo. Jesus olha para aquele homem e diz: vem para o meio. Vem para o meio. Deus está chamando pessoas aqui que está postergando o chamado de Deus, que está procrastinando aquilo que Deus tem para a sua vida. Amanhã eu faço, depois eu faço, não sei quando lá eu faço. E Deus está falando com você: vem para o meio. O Senhor está te chamando para um compromisso. Evangelista Robson, mas eu tenho que me expor. É claro que você tem que se expor, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você não aprendeu ainda todos esses anos. Quando Jesus expõe alguém, Ele nunca expõe ninguém para envergonhar. Ele expõe porque os mesmos que olharam para você, a sua situação de derrota, de tristeza, de fracasso, serão os mesmos que vão olhar para você e ver o que Deus fez na sua vida. Serão os mesmos. Vem para o meio. Vem para o meio. Sai do escuro, irmão. Sai do escuro. Sai dessa vida monótona, dessa vida chata, dessa vida medíocre. Sai dessa vida ordinária. Sabe o que é ordinário? É uma coisa comum.
Deus está querendo que você saia da vida comum. Deus está chamando para o extraordinário, aquilo que é além do ordinário, aquilo que é além do comum, aquilo que as pessoas vão olhar: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo com esse irmão, o que está acontecendo com essa irmã, mas Deus está te movendo e você vai seguir e viver o fluxo do Espírito. Vem para o meio, pare de se esconder. Imagina, pastor Marco, aquele homem. Ai, Jesus, mas no meio, o que pode ser aqui na sala pastoral? O que não pode ser aqui? O que não pode ser na minha casa? O que não pode ser no meu quarto? Vem para o meio, irmão. Vem para o meio, obedeça. Quantas pessoas aqui sabem o que Deus quer de você? Quantas pessoas aqui sabem que o Espírito Santo tem direcionado e impulsionado o seu coração, mas ainda assim, por N motivos, não dá. Quando hoje está na minha casa, hoje o Senhor te chama. Vem para o meio, pare de se esconder, pare de viver no modo sobrevivência, pare de pedir cura sem exposição. Aquele homem teve que se expor, e quantas outras pessoas também tiveram que se expor, que tiveram encontro com Jesus. Ou você não se lembra da mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e aquela mulher agora se expõe, não só se expõe, porque ela nem podia estar naquele lugar, ela tinha que estar fora da cidade, mas ela se expõe, e além de se expor, ela ainda rompe uma multidão, mas ela tocou na orla de Jesus e viveu o sobrenatural. Se ela tivesse preocupado com o que as pessoas iriam falar, se ela tivesse preocupado com o que irão dizer, se ela tivesse preocupado com o que vão achar de mim, deixem falar, deixem pensar. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que a Bíblia fala de você. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Deus está te chamando. Chega de viver como quem não existe. Chega de se esconder como quem não tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move. Você tem um valor. Chega de ficar no fundo como quem não tem destino. Chega, Deus quer te dar um destino, Deus quer te dar um direcionamento, mas você fica com vergonha. Nós ficamos com vergonha de se expor, mas o Espírito Santo está chamando para se expor. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E quem começou a boa obra na sua vida não foi homem nenhum. Quem morreu por você não foi homem nenhum, foi o próprio Filho de Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. É Ele quem te chamou, Ele te formou, te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele não abre mão de você e o que Ele começou na sua vida. Isso você pode ter certeza. Ele vai terminar. Vem para o meio. Aí imagina, todo mundo olhando Lucas. Os fariseus rangeram os dentes. Ai, não vai fazer isso no sábado. No sábado, mano. Vai ferir a liturgia da sinagoga no sábado. No culto de ceia. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Os fariseus só observando, esperando um pé de Jesus para ter como acusar Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz: vem para o meio. E aí, o homem podia pensar: se eu for para o meio, vão ver a minha mão. Se eu for para o meio, vão notar a minha limitação, vão perceber a minha fraqueza. Mas a pergunta é: como vão ver o que Deus vai fazer se você continuar no escuro? Aleluia! Oh, glória! Você está atrasando a sua própria vitória, o seu próprio milagre, a si mesmo, se prejudicando a si mesmo de viver algo novo, de viver algo extraordinário na presença de Deus. Sim, vão ver.
Mas Deus não quer te envergonhar. Deus vai te transformar em testemunho. O meio não é palco de vergonha, o meio é um altar de transformação. Vem para o meio da presença. Vem para o meio do mover. Vem para o meio aonde Jesus está. Vem para o meio, não fique pelos cantos. Não fique só observando como os fariseus, caçando assunto, procurando pelo em ovo. Não, mas esse irmão agora está assim caçado. Olha o corte de cabelo dele. Aliás, ele nem cabelo tem. Olha a roupa dessa irmã assim. Esquece isso, irmão. Olhe para Jesus. Vem para o meio da presença. Vem para o meio, porque no meio tem unção, no meio tem glória, no meio tem cura, tem milagre, tem profecia. E quando você está inundado no meio de tanta glória e unção, você não tem tempo de perder tempo com outras coisas. Mas se a gente está observando isso com os fariseus, é sinal que a gente tem muito tempo, Ramon. Tem muito tempo ocioso. Porque tem tempo para criticar o líder, para criticar o pastor, porque tem tempo para criticar o obreiro, para criticar o ministro de louvor, tem tempo para criticar o diácono, tem tempo para criticar todo mundo. Sai da ociosidade, crente, e vem para o meio. E aí Jesus dá esse direcionamento para esse homem. Mas o homem, sabe, faz o quê? Vocês sabem, vocês são inteligentes. Ele obedece, óbvio. Ele obedece. Até a mula obedeceu quando Deus abriu a boca da mula. A mula falou: mas nós, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, nós não queremos obedecer. Nós não seguimos, meu Genilde, a direção dos pastores, dos líderes. A própria palavra, quando a palavra vem, nos confronta, a palavra fala conosco, e aí, independente de quem prega, ele seja uma criança, a palavra vem, mas nós não queremos obedecer a palavra. Só que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que é engraçado? Eu não sei se os líderes de GC aqui têm esse hábito, mas todo GC eu pergunto: alguém lembra que foi pregado no domingo? Tem uns que salvam, mas 95% sabe nem que comeu ontem. Mas a gente quer um milagre, quer a cura, a transformação. Guarde a palavra de Deus na tábua do seu coração. Jesus confronta o sistema e prefere regras do que restauração. O sistema quer regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode calça, não pode brinco, não pode roupa assim, não pode roupa assado, não pode tatuagem, não pode. O sistema quer regras. Não pode. Jesus não anda pelo sistema. Jesus, ele anda fazendo milagres e restauração, pegando pessoas, tirando do lamaçal do pecado, tirando das drogas, tirando da prostituição, tirando do adultério, tirando de uma vida podre, como eu mesmo sou o maior deles. E aqui estou falando para você que Jesus não segue regras. Jesus, ele transforma, ele cura, liberta, prepara e leva para os céus. Tem gente que ama a liturgia, mas odeia ver alguém sendo restaurado. Tem gente que prefere te ver preso na sua dor, porque assim se sente superior. Quantos vai romper? Aquelas amizades tóxicas, aqueles relacionamentos tóxicos, que não quer te ver crescer, que não quer te ver bem, que só fala mal. Você coloca uma roupa, essa roupa feia, essa roupa velha, não tem um elogio para te dar. Sai, foge. Sai de perto de gente assim, anda perto de gente que quer te ver bem, perto que puxa a sua orelha, que chama a tua atenção. Vai virar crente, irmão, vigia. Ainda bem que eu estou andando perto da minha esposa. Puxa a sua orelha, mano. Ali, bate com força, fica até todo.
de andar com pessoas sem compromisso, descompromissadas, pessoas que não amam o reino, que não amam a Deus, que não amam a igreja, que não amam os pastores, que não amam a liderança, que não amam a visão, que não amam o GC. Sai, rompe com esse tipo de gente. Rompe no nome de Jesus. Até quando? Jovens, pessoas que não querem te ver bem, que não querem te ver firmes. Ah, mas é meu amigo, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Rompe. Se te leva para longe de Deus, se te leva para longe do propósito, rompe. Mas não, é mais fácil postergar. Tem gente que prefere te ver preso na sua dor, porque assim se sente superior. Jesus não negocia a cura. Jesus não pede licença para libertar. Ele olhou e todos esperando só uma brecha de Jesus, e ainda assim, com brecha sem brecha, vocês gostando ou não, vem para o meio. E o homem. E aí Jesus diz para ele: estende a sua mão. Mas o homem tinha a mão atrofiada. Como que ele vai estender a mão? A mão mirrada, como que ele vai estender a mão? Deus manda você fazer justamente o que você acha. Repita comigo: acha. Jesus manda você fazer justamente o que você acha que não consegue. Estende a mão. Deus, eu não consigo. Estende a mão. Estender a mão pode ser: tenta de novo. Ai, mas eu não consigo. Tenta de novo. Mas eu já tentei. Tenta de novo. Estenda a mão. Estenda a mão. Reaja. Reaja à palavra. Reaja não a mim. Eu não tenho nada para te oferecer. Reaja à presença de Deus. Estenda a mão. Reaja. Mas eu não consigo. Se Deus está falando, é porque você consegue. Estende a mão. Mas vamos olhar, pastor, eu tenho vergonha. Vamos olhar a minha mão mirrada, atrofiada. Estende a mão. Se exponha. Se exponha a Deus. Se exponha à presença de Deus. Se exponha à palavra de Deus. Se exponha aos homens e mulheres de Deus. Se exponha. Estende a mão. Estende a mão. Confia, evangelista. Quem sabe aquele homem? Ah, não. Ainda que o Senhor é Jesus, mas não vai dar não. O povo vai ficar olhando, vai me criticar. Eu já sou deficiente, já estou numa condição que não é legal. Aí o Senhor quer que eu exponha, que eu estenda a mão. Confia, irmão. Confia. Confia no seu Senhor. Confia. Não tem outro que te ame mais do que o seu Senhor, que morreu por você. Ainda eu e você, nós, sendo miseráveis pecadores. E ainda assim ele olhou e falou: eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela. E porque agora, ontem, pastor Mário, a gente voltando de Bragança, estou lá dirigindo, as curvas, mas eu estava indo para Minas, né? Olhei para o lado assim, o pastor vai estar lá. Deu-lhe uma pescada de uns 10 minutos. Irmão, ele podia estar lá agarrado naquele negócio em cima. É verdade. Porque eu ando. E era justificável, eu ando. E ele era assim. Não, mais um pouquinho a baba escorria. Confiou a vida dele, da esposa, dos filhos na minha mão. Presta atenção nisso aqui, crente. Na minha mão. Quem sou eu? Agora você está na mão de Deus. Amém. E não confia, Diácono Rafael. Amém. Quando você entra no ônibus, você não conhece o motorista, não sabe como está a vida dele.
Você não sabe se ele brigou com a esposa, se ele está com vontade de se matar, se ele quer jogar o ônibus dentro do buraco, no poste, no rio. Mas você confia a sua vida nas mãos dele. Quando você viaja de avião, profetizo, você não sabe como está o piloto, você não sabe como que é a vida dele, você não sabe se ele dormiu bem na noite anterior, mas você confia a sua vida nas mãos de uma pessoa que você nunca viu e talvez nunca verá. Mas quando se trata de confiar a Deus, eu dou um passo para trás. Por quê? Por quê? O que te impede de confiar? O que te impede de confiar nisso aqui? O que te impede? O seu achismo? As suas razões? O que te impede de se despir diante dele, da presença dele, e falar: Senhor, realmente, ainda que eu tenha toda a argumentação do mundo, mas todas as minhas argumentações são nada. Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Mas confie. Se Deus está te chamando, se Deus está te orientando, se Deus falou que você faça, vai lá e faz. Abre o negócio, vai lá e abre. Vai estudar. Vem para o ministério, Se Deus te chamou, confie nele. Mas é tanta coisa, é tanta tribulação, é tantos lugares que a gente olha e nos esquecemos de olhar para onde deveríamos estar, com os olhos firmados e focados. Mas o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, olhando, ou melhor, deixando para trás todo embaraço que bem de perto me rodeia. Eu prossigo, eu não fico parado, eu prossigo, eu avanço. Avanço para onde? Olhando para o alvo. E qual é o seu alvo, Igreja Batista Ebenezer em Tiradentes? Onde está o seu alvo? Para onde você está olhando esta manhã? Você está olhando para os pastores? Você está olhando para as situações, para a liturgia? Ou você está olhando para o autor e consumador da sua fé, a saber, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré? Olhe para Ele. Ele é digno da sua atenção e da sua confiança. Amém. Aquele homem obedece. Estende a mão. Conselhando. Estende a mão. Talvez, é óbvio, tinha a mão errada, atrofiada. Duas coisas: ou ele já nasceu assim, ou alguém já viu uma pessoa em situação de cama, acamada? Ela não usa as pernas, ela não usa os braços. O pastor aqui, né, conhece um pouco da área, bastante da área, pode nos explicar melhor. Mas quando você não usa, automaticamente o corpo, os músculos, os tendões vão se atrofiando. Então, das duas umas: ou aquele homem nasceu daquela condição, ou por falta de uso se atrofiou. O que Deus colocou na sua mão que você não está usando? O que Deus colocou na sua mão que está se atrofiando? O dom, o talento, o chamado está se atrofiando na sua vida. O que Deus te deu que você não tem usado, não tem manifestado, que está atrofiando. Nesta noite, nesta manhã, aliás, é manhã de voltar, aleluia, a fazer aquilo que Deus quer que façamos, a se alinhar à vontade dEle, ao propósito dEle. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: estende a sua mão, dá o passo que você evitou por anos. Quem sabe por anos, se ele nasceu naquela condição, ele, quem sabe, queria estender a mão, queria, e nunca conseguiu. Mas nessa manhã, Jesus está dizendo para você: estenda a mão, dê aquele passo de fé, dê aquele passo, porque o milagre irá chegar na sua vida, na sua casa e na sua família.
Pois se nasce logo de pé, eu quero orar com você. Aquele homem estendeu e a mão foi reestabelecida. A mão restaurada é mais do que estética, é uma vida funcionando. Vamos falar de trabalho, provisão, capacidade, identidade, utilidade e de futuro. Deus não só restaurou a sua mão, Deus restaurou o destino daquele homem. E agora, você pode fazer uma introspecção dentro de você. O que está atrofiado na sua vida? Talvez a sua história não é como aquele homem em sua mão, mas a sua família está atrofiada. Seus relacionamentos estão atrofiados. Você não flui no relacionamento, quer seja um relacionamento amoroso, quer seja amizade, nada flui na questão relacionamento emocional. Quem sabe a sua vida emocional está atrofiada, você não consegue ter um apreço por ninguém, não consegue fazer uma amizade sincera, verdadeira, genuína, está atrofiado. São áreas das nossas vidas que não funcionam. Quem sabe a nossa vida financeira está atrofiada. Você trabalha, e há quem diga, um miserável que olha para você, mas não faz nada, e você trabalha, Deus sabe o quanto tem se esforçado, o quanto você tem lutado, batalhado para dar um mínimo de dignidade para sua casa e para sua família, mas as coisas não fluem. Será que a sua vida financeira também não está atrofiada? Mas nesta manhã o Senhor quer fazer um milagre nas nossas vidas. Ele quer curar todas as áreas das nossas vidas. E como nós aprendemos aqui, Deus não está preocupado com a liturgia, Deus não está preocupado com os dogmas, ainda que seja um culto de ceia, mas também é um culto de milagre, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, Ele está operando sinais e maravilhas. Aonde o Espírito Santo de Deus está se movendo, tem cura acontecendo, tem pessoas sendo restauradas, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo alinhadas ao propósito e à vontade de Deus. Amém. Curva a tua cabeça nessa manhã. Eu não sei, eu queria muito saber, talvez não, vai, mas eu queria, para poder te ajudar. Esse dia não, último dizer, eu estou aprendendo, pastor falar, a gente pegando um assim aleatório, bora por nós, para sentar. E aí, o último que eu peguei, ficou meio assim acanhado. Aí eu falei assim, vem cá, se acanha. Abracei ele, repete comigo. Ajudei ele a orar, ele orou, ensinou que isso aí foi uma bênção. E nesse intuito eu queria poder saber, mas eu não sei, para poder te ajudar. Ore, faça isso, faça aquilo, eu não posso te guiar. Mas você tem alguém que mora dentro de você aí, o Espírito Santo de Deus. Enquanto eu prego, o Espírito Santo está falando com você, está trazendo aquela situação à sua memória, está trazendo aquilo que você já deveria ter feito e não fez. Então agora, nesta manhã, eu te peço, ore, apresente a Ele, fale com Ele, Pai, em nome do Senhor Jesus.